tudo novo é aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Quando nós nos colocamos como vasos em suas mãos. Ele nos quebra, Ele nos faz de novo, Ele nos restaura. E nós somos novas criaturas, a sua imagem, a sua semelhança. Somos tratados, renovados, restaurados pelo seu Espírito Santo, que habita em nós. O Senhor, Ele habita em meio à adoração. O culto é o nosso sacrifício. É aquilo que nós apresentamos ao Senhor, é quando nós nos apresentamos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, todas as vezes que a gente vem para prestar o culto ao Senhor, é momento de nós nos apresentarmos a Ele com a nossa vida, o nosso coração, como um altar em sacrifício. Um altar pronto para queimar, pegar fogo do altar, né? Pegar fogo dos céus, o fogo que vem de Deus. E ontem nós falamos um pouco sobre essa característica do altar. E eu disse que hoje nós estaríamos falando sobre o fogo, sobre a característica do fogo. Porque algumas pessoas, quando nós falamos de fogo, pensa no fogo do inferno, né? Nossa, pastor, quando fala de fogo eu até fico assim, sabe? Fala de fogo. Quando a gente fala de queimar no fogo, queima no fogo, né? Já fica aquele... Mas queimar na presença do Senhor é tão diferente. É arder o nosso coração. É nos incendiar com a sua presença. É um sacrifício pegando fogo. E quando o sacrifício está pegando fogo, é porque o Senhor, Ele aceitou o sacrifício. É porque o altar estava preparado. E é o próprio fogo de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o fogo nessa noite. Depois na sua casa você pode ler. Nós falamos ontem e vamos recordar o texto interessante de Levítico. Mas eu quero ler com você o último versículo, lá em Levítico capítulo 6. Versículo 13. Levítico 6:13. Na verdade, do versículo 8. Do versículo 8 até o 13 é a orientação de Deus para que o fogo fosse mantido aceso no altar para o sacrifício.
E no versículo 13 de Levítico 6, nós vemos uma ordem de Deus. Levítico 6,13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. É uma ordem de Deus para os sacerdotes. É uma orientação de Deus para Moisés e para todos aqueles que, Arão e toda a sua família, aqueles que iriam servir no templo. Deus, o próprio Deus, enviou dos céus o seu fogo para acender o altar do sacrifício, do holocausto. E ele deu uma ordem, que aquele fogo jamais poderia ser apagado. Portanto, o apóstolo Paulo nos lembra-se dessa orientação de Deus para as nossas vidas. Lá em primeira carta aos Tessalonicenses, lembra que nós falamos ontem? Não apaguem, não extinguam da vida de vocês o Espírito Santo. Fogo. Feche os seus olhos. Senhor, Espírito Santo de Deus, venha ministrar na nossa vida agora. Toma conta, Senhor, do entendimento de cada um de nós. Senhor, usa da minha vida para ministrar ao coração dos teus filhos nessa hora. Espírito Santo, que toda distração, todo cansaço saia do nosso meio nessa hora, em nome de Jesus. E fala conosco através da tua palavra. Revela-nos mais e mais nessa noite. Através da minha vida, toma conta da mente, do coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Queridos, o fogo é uma característica divina. Nós falamos ontem lá, Deuteronômio capítulo 24, versículo 24, e Hebreus capítulo 12, versículo 29 nos diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo portanto, o fogo é uma característica divina. Deus é o detentor do fogo. Está em suas mãos o poder do fogo. Não é o diabo que tem o poder do fogo, mas é Deus. Agora, precisamos entender que sim, o mesmo fogo do céu é o mesmo fogo do inferno. Como assim, pastora? O mesmo fogo que Deus Ele usa para trazer a sua santidade
a justiça Ele usa para trazer o juízo. O que cada um vai receber do fogo com a sua consequência depende da sua atitude. Você está entendendo? Então, se você está com a sua vida, por exemplo, em santidade, buscando a virtude, você vai receber o fogo do céu, trazendo sobre você a virtude, o poder, a ousadia, a coragem para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar novas línguas. Porém, como o próprio diabo, Satanás, ele sabe que ele está destinado à tortura eterna pelo fogo do juízo, por ter se rebelado contra o seu Criador. Então, a consequência da ação do fogo na sua vida é de acordo com a sua atitude. Você está entendendo? Então, nós não precisamos achar em nenhum momento que é o diabo que tem o poder do fogo, não. O fogo é uma característica de Deus. Deus é o detentor do fogo. E nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Levítico, então nós vemos Deus falando sobre a manutenção do fogo no altar. Falamos ontem que Deus então enviou do seu próprio fogo, acendeu o altar do holocausto, mas os sacerdotes deveriam manter aquele altar aceso, para que diariamente fossem oferecidos novos sacrifícios. O sacrifício a Deus para o perdão dos pecados do povo, da nação de Israel. Então, os sacerdotes, logo ao amanhecer, deveriam trocar as suas roupas, deveriam ir até o local onde estava o altar, deveria retirar as cinzas do altar, levar para fora do acampamento, e deveria então trazer mais lenha, para que o fogo não se apagasse. E então um novo sacrifício fosse oferecido, um novo animal, para o perdão dos pecados do povo. E assim todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o significado disso para nós é que, como eu falei, pelo sacrifício de Jesus, nós hoje temos o acesso direto a Deus. Cristo é o sacrifício. Cristo já se ofereceu uma vez por todas como
sacrifício efetivo para o perdão dos nossos pecados. E quando nós então cremos nisso, através de Jesus, nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Porém, nós obtivemos a entrada na presença de Deus por Cristo Jesus. Porque ao mesmo tempo que Jesus é o sacrifício, Ele é o sacerdote, porque Ele é que fez o seu próprio sacrifício, Ele é que se ofereceu em sacrifício. E nos deu também a autoridade de sermos os nossos sacerdotes quando nós nos apresentamos a nossa vida como um altar perante o Senhor, para que possamos receber o seu Espírito sobre nós. Então, o nosso coração é o altar, a nossa vida é o altar, e esse fogo tem que estar continuamente no nosso coração. Quando nós nos apresentamos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, o nosso coração tem que arder, o nosso coração tem que queimar. Por quê? Porque esse fogo significa fervor, dedicação. Nós precisamos sentir essa presença. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 32, nós vemos os discípulos quando estavam ali no caminho de Emaús, eles conversavam entre si e eles diziam, né? Ardia-lhes o coração, ardia o nosso coração quando Ele nos falava sobre as Escrituras. E o nosso coração, queridos, precisa arder, precisa queimar quando se trata do reino do Senhor, quando nós falamos sobre as coisas dos céus. Nós temos que sentir essa presença. Nós não podemos ser indiferentes. Quando a gente vem para o culto, a gente tem que vir, sim, com uma expectativa, a expectativa de estar na presença, a expectativa de se apresentar como um altar e receber e ser cheio da sua presença, ser cheio da sua glória, ser cheio do seu fogo. Você não pode entrar e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus, você não pode levantar do mesmo jeito com que você se ajoelhou, que você sentou. Nós temos que ter um coração que arde, que queima. Sabe? Quando você está apaixonado, quando você está apaixonada, e quando fala da pessoa amada, os olhos brilham, o coração acelera, as mãos suam, né? Fica aquela expectativa daquele sorriso.
É assim que nós temos que nos sentir. Quando nós falamos das coisas do reino, quando nós falamos das coisas do Senhor. E muitas vezes nós vemos pessoas tão indiferentes. Indiferentes quando se trata das coisas dos céus. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir na igreja, porque eu estou acostumado, porque eu sei que é o melhor caminho, porque eu preciso, porque eu gosto. Eu falo com Deus porque eu estou acostumado, porque eu gosto, porque eu faço minha oração, porque eu preciso. Não. Nós precisamos queimar. O nosso coração precisa arder. Porque nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos um Deus que é poderoso. É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você é um adorador, você precisa de fato adorá-lo. Se você vem na casa do Senhor para prestar o seu culto, irmãos, isso é um culto. E o que você oferece a Deus no seu culto? O que você oferece a Deus no seu culto? Você vem para o... Quando a gente vem para o culto, a gente vem para cultuar. Para o quê? Adorar. Para nos apresentar. O culto envolve o sacrifício. O culto envolve altar. O culto envolve fogo. Para pegar fogo é preciso continuamente retirar as cinzas e colocar mais lenha. Quando a gente vem para o culto, a gente tem que se oferecer a Deus. Quando você vai cantar, você tem que de fato louvar, adorar, viver, sentir, apresentar. Para que a lenha comece a queimar e queimar e queimar. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para que os problemas, para que as tempestades, o nosso dia a dia, a gente não caia numa rotina e se acomode. E a gente se acomode a vir na igreja, a gente se acomode a sentar no banco, a gente se acomode. Vou lá, canto, faz oferta, vou lá, canto, tem a pregação, eu faço a campanha, né? Depois eu vou para casa, já estou abençoado. A gente se acomode. Não, não, não. Os sacerdotes, eles precisavam trocar as suas roupas. Depois que eles tiravam as cinzas, eles tinham que se vestir com roupa de linho. E o linho simbolizava a santidade.
Com uma veste, eles retiravam a cinza. Com outras vestes, eles colocavam a lenha e ofereciam um sacrifício. Para mantermos o nosso altar, nós temos que nos vestir de santidade. Nós temos que buscar viver a vontade do Senhor. E santidade é separação, consagração, dedicação. Temos sim que nos separar de muitas coisas do mundo. Temos sim que nos apartar de determinadas amizades, de determinadas rodinhas, porque isso nos contamina. Então nós não podemos nos contaminar. Temos que ser separados para Deus. Os sacerdotes, eles eram separados. E se nós queremos ter o fogo do Espírito em nós, a presença de Deus em nós, se nós queremos então de fato queimar, nós não podemos nos conformar com o que é que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 2. Vocês não venham se conformar com as coisas do mundo, não se amoldem ao padrão do mundo. Ah, mas agora é assim, pastora. Ah, mas agora, não tem agora, irmãos. Pecado é pecado desde Adão. E nada mudou. A humanidade continua pecando. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela é tão atual quanto no passado. Porque os mesmos pecados de hoje são os pecados de ontem e serão os pecados de amanhã. Nada mudou. O que muda são os padrões onde as pessoas começam a novamente, depois de um ciclo de anos, a se conformar com os pecados do mundo. Pela conformidade com os pecados, Deus veio e destruiu a terra com a chuva, para levantar um novo padrão, mas o pecado continua. Por isso que somente Cristo para nos justificar. E está para terminar esse ciclo. Cristo está voltando para resgatar os seus, aqueles que de fato o adoram e adoram o Espírito em verdade, que não se conformaram com os padrões deste mundo, mas se separaram para viver em santidade, para viverem e desfrutarem do fogo do Espírito e não do fogo do juízo eterno que é junto com o diabo e os seus anjos no inferno. Você está entendendo a diferença da nossa escolha? Porque Deus é fogo. E nós escolhemos o fogo no qual nós desfrutamos. Ou desfrutamos do fogo, que nos santifica, que nos purifica, que nos transforma, que nos constrói, que nos alegra, que nos muda, que nos adestra para lutarmos e vencermos. Portanto, é necessário colocar as cinzas para fora. O pecado não pode estar na nossa vida, não podemos deixar
a sujeira juntar no nosso altar. A cinza é sujeira, é pecado. Nós não podemos ter comunhão. Não estou falando de você não conversar com as pessoas, você não ter amizade, você tem que ganhar essas pessoas para Jesus. Você não pode se deixar contaminar. É você que tem que influenciar com o evangelho que limpa, que cura, que restaura, que transforma. Limpar o nosso coração, queridos. Tem muita gente que vai ajuntando cinza, 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 porque não perdoa, cinza, porque não se liberta, porque não perdoa o irmão, porque não perdoa a situação que viveu no passado, porque não se perdoa. Limpar, colocar tudo para fora. Amém? O fogo é a manifestação da presença de Deus. O Senhor se manifesta através do fogo. Na palavra de Deus nós encontramos 421 referências sobre o fogo. 31 referências só no livro de Levítico. Falando sobre o fogo como símbolo da presença de Deus. Foi numa coluna de fogo que Deus ia adiante do seu povo no deserto, livrando do frio. Foi com fogo que Deus veio com juízo, sim, e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas foi com fogo que Deus deu sabedoria a Sansão para pegar as raposas incendiando, colocando fogo, nas raposas para incendiar a seara dos filisteus. Foi com fogo que Elias destruiu os seus inimigos. Foi com fogo que Elias colocou um altar apresentando ao Senhor e o próprio Deus enviou do seu fogo consumindo o altar, matando os 450 profetas de Baal. Foi com fogo que Jesus batizou os seus discípulos no dia de Pentecoste. E viu-se como línguas de fogo sobre as suas cabeças. Elias foi arrebatado num carro com fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego passearam com o Senhor no fogo. Isaías teve os seus lábios tocados por uma brasa de fogo. Mas os filhos de Arão apresentaram fogo estranho ao Senhor. E eles foram consumidos, mortos pelo fogo. Elias foi cuidado por um exército de fogo. Você sabia que a matéria-prima dos anjos é fogo? E é com fogo que Deus vai trazer juízo a essa terra. Porque Deus, Ele é fogo consumidor.
E a palavra do Senhor diz que o fogo arderá continuamente. E tem que arder na nossa vida. Por isso nós temos que nos apresentar como um altar. Altar, queridos, altar é lugar de conserto. Altar é lugar de sacrifício. Altar é o lugar onde se coloca fogo. Abel tinha um altar, Noé tinha um altar, Jacó tinha um altar, Moisés tinha um altar, Abraão tinha um altar, Gideão tinha um altar, Davi tinha um altar. E você tem que se apresentar como um altar. É no altar que o fogo vem. O profeta Isaías recebeu a brasa que tocou os seus lábios vindo do altar. Ezequiel viu as brasas serem espalhadas na cidade e do trono de Deus. E João nos conta lá em Apocalipse sobre a revelação daquilo que virá. Apocalipse 8:5: e o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. De diversos tipos de fogo. Eu só quero compartilhar 3 com vocês. O fogo que purifica. Fogo purificador. Malaquias 3, versículos 2 e 3 diz: porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. O Senhor quer purificar a sua vida, refinar você como ouro e prata, através do seu fogo. Não tem aquele hino que fala assim: és o fogo que me queima, oh, vem me consumir. É aquele que refina. Pelo fogo quero ser provado, purificado. O fogo purificador é aquele que purifica, tira as impurezas. Tira a ferrugem, destrói a palha, a madeira, mas o Senhor vai te refinando como o ouro, como a prata, te deixando, vai te lavando como o sabão do lavandeiro, te deixando branco como a sua glória, te purificando, tirando as impurezas. Ele vem com o seu fogo consumidor. É o fogo que consome, aquele fogo que destrói, aquele fogo que arrasa, aquele fogo que devasta. Queridos, Deus, Ele quer destruir aquilo que não presta na nossa vida. E quando nós somos cheios do seu fogo, uma das características do fogo é ser consumidor, é destruir a enfermidade, é destruir o pecado,
é destruir. A tristeza, a angústia é destruir as obras que Satanás está armando nas nossas vidas contra nós. Além do que, o fogo, ele nos aviva. Atos 2:3. E viu-se como línguas de fogo sobre a cabeça deles. E quando então aquele povo recebeu sobre as suas vidas aquele fogo, eles receberam a virtude. Eles foram cheios de poder. Então os discípulos saíram pregando. Pedro, eu não era o discípulo que estava com Jesus, não, aquele que morria de medo, aquele que chegou a negar a Cristo, agora ele se levanta em ousadia e coragem e prega o evangelho, e na sua pregação mais de 3.000 almas são ganhas para o reino. Porque é esse fogo que nos capacita, é esse fogo que nos transforma, é esse fogo que o Senhor quer mandar sobre a sua igreja. Querido, se nós tivermos esse cuidado de preparar o nosso coração como o altar, nos apresentando em sacrifício agradável ao Senhor, mantendo-nos abertos para a sua presença, ninguém pode com você, mas nem o diabo, sabia? Nem o diabo pode contigo. Porque sobre tua vida está o poder, a glória, a unção do Altíssimo, a autoridade. E eu preciso parar porque não tem tempo. Se apresente todos os dias, meu querido, é todo dia. O seu altar, coloque a sua linha para queimar, e seja cheio do fogo, o fogo que purifica, o fogo que consome, o fogo que aviva, o fogo que transforma, o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém?